Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E começa neste sábado a campanha de mega vacinação contra a Covid-19. A ação busca atingir o público que ainda não completou o esquema vacinal com a segunda dose. Até o dia 26, o Ministério da Saúde vai promover diversos eventos nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Curitiba, Salvador e Brasília. A campanha nacional de mega vacinação contra a Covid-19 quer despertar o público para a importância de completar a imunização. São mais de 21 milhões de brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina. A campanha tem como slogan "Proteção pela metade não é proteção". E para dar visibilidade à ação, o ministro Marcelo Queiroga vai participar da iniciativa no Rio de Janeiro. A ação também pretende incentivar as pessoas que estão aptas a tomar a dose de reforço. Cerca de 9 milhões e 300 mil pessoas podem tomar a terceira dose, que, segundo o Ministério da Saúde, já está disponível para a população. Ainda falando sobre coronavírus, o continente europeu é apontado como o atual epicentro da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Os hospitais alemães sofrem com uma nova onda de Covid. E pela primeira vez, desde o começo da pandemia, foi preciso transferir um paciente para outro país. Por falta de vagas na unidade de terapia intensiva, a equipe do Hospital Bávaro de Frenzing, no sul da Alemanha, transferiu um paciente com Covid para um estabelecimento no norte da Itália. A medida é inédita na Alemanha desde o início da pandemia do coronavírus. Nos 18 meses de crise sanitária, os hospitais alemães foram regularmente solicitados a cuidar de pacientes de países europeus sobrecarregados. Mas desde outubro, com a nova onda de Covid-19, a primeira economia da Europa tem se perguntado quanto tempo o seu sistema de saúde vai aguentar. A aktuelle Lage hier ist erneut sehr angespannt. A situação atual é muito tensa. Temos 13 pacientes em terapia intensiva, 3 a mais do que podemos cuidar em condições normais. Devido ao estado de emergência, aumentamos nossa capacidade de novo para cuidar de todos os pacientes extras. E é preciso dizer que isso é feito às custas da nossa equipe. O diretor destaca que os pacientes em estado grave por coronavírus não foram vacinados. A Alemanha tem 67,7% da população vacinada e não está entre os países da Europa Ocidental com maiores taxas de imunização. Com uma taxa de incidência de 550 infecções por 100 mil habitantes em 7 dias, a Baviera é uma das regiões mais afetadas por essa doença. Em todo o país, o número de pacientes com coronavírus em terapia intensiva permanece abaixo do pico alcançado no final de 2020, mas os hospitais estão mais vulneráveis devido à grave escassez de profissionais de saúde. E olha só, a União Europeia quer proibir importação de produtos extraídos de áreas de desmatamento. Se for adotada, a decisão pode afetar o Brasil. A proposta exigiria que as empresas interessadas em exportar demonstrassem que produtos como soja, carne bovina, óleo de palma, cacau e café, além da importação de madeira, são certificados como livres de desmatamento. Para começar com o desmatamento, essa proposta é realmente inovadora. E o motivo pelo qual podemos dizer com orgulho que abre novos caminhos é que visa não só o desmatamento ilegal, mas também todo o desmatamento resultante da expansão agrícola. O pacote também se aplica a derivados como produtos à base de couro ou móveis. E as importações de países de maior risco estariam sujeitas a controles mais rígidos. A preocupação dos países europeus com o desmatamento na região amazônica está atrasando a adoção do acordo comercial União Europeia-Mercosul. A Comissão Europeia não divulgou previsão de quando o pacote de propostas será adotado ou entrará em vigor. A violência cresce na fronteira entre Polônia e Belarus em meio à crise migratória que pode durar meses, inclusive anos. A declaração foi feita pelo ministro da Defesa polonês em entrevista a uma rádio do país.
De acordo com oficiais poloneses que patrulham a fronteira, autoridades de Belarus têm dado suporte aos migrantes bloqueados ao norte da Polônia. Sem hesitação, dizemos que as autoridades bielorrussas estão envolvidas na distribuição de granadas de atordoamento, porque não é algo que se pode comprar na esquina. Alguém deve ter dado a eles. Do lado bielorrusso, imagens mostram migrantes perto da vila de Brusg sendo movidos por autoridades do país para um armazém. No local, foi oferecido chá, colchões e abrigo para que pudessem passar a noite. Centenas de pessoas vindas do Oriente Médio, a maioria curdos, estão bloqueados na fronteira entre os países, onde enfrentaram temperaturas próximas de 0 grau. A União Europeia acusa o governo de Belarus de estimular a crise como represália às sanções impostas contra o regime de Minsk. Segundo a imprensa estatal bielorrussa, o presidente Alexander Lukashenko e a chanceler alemã Angela Merkel chegaram a um acordo para que a crise seja discutida com Bruxelas. E de volta ao Brasil, olha só, o volume de encomendas de trailers e motorhomes cresceu durante a pandemia. A percepção é dos próprios fabricantes, que notaram um aumento de até 100% na procura. Opção de moradia, turismo e lazer, o veículo vem se tornando o queridinho de muitas famílias. A redução da alíquota do IPVA de 3% para 1,5% também será aplicada ao motorhome. Benefício para quem já tem e para quem deseja um veículo deste para viajar com a família. Os professores Guilhermo e Andréia estão fazendo cotação de preços para realizar um sonho antigo. Como as viagens, muitas das vezes a gente prioriza um local só, junto com o motorhome, você tem uma gama de possibilidades aí para estar passeando. Gostamos de viajar, só que nós só podemos viajar nas férias, né? Então, assim, nas férias e nos feriados. Mas, se Deus quiser, futuramente, eu aconselho a todos que aposentarem, né, a ter um motorhome e passear. Maurício Hellingen é engenheiro civil, decidiu apostar na confecção de trailers para lanche. Em 10 anos, foram quase 200 unidades. Na sequência, vieram os pedidos de motorhome, comum nos Estados Unidos, tendência em outros estados do Brasil e que vem conquistando os sul-mato-grossenses. A questão da pandemia, a pessoa que tem uma coisa mais particular, para não ficar dependendo de hotel, de rede hotelar, essas coisas. Um pouco acaba diminuindo o custo das viagens, né? A pessoa acaba economizando para não precisar ficar em hotel, e outra questão da pandemia não está dividindo os espaços, né? Nos últimos 9 anos, o Maurício e a equipe dele, formada por 4 profissionais, entregaram 15 motorhomes. Deste total, 8 foram no período da pandemia. 4 desde o princípio, desde o chassi até o emplacamento. E tem mais 7 na fila de espera. E novas encomendas só a partir de fevereiro por falta de mão de obra. Além de montar trailers, castramóveis e motorhome, está finalizando este estúdio móvel para um cliente do Rio de Janeiro. Maurício construiu o próprio motorhome, que viaja constantemente com a família e não aluga. Ele explica que no estado faltam locais destinados ao estacionamento deste tipo de veículo. Por mais que você esteja em sua casa, você tem que ter um local apropriado para ficar, né? Não adianta, não pode também estar estacionando em qualquer lugar, em questão de risco, essas coisas. Mas eu acredito que vai tá expandindo rápido e em pouco tempo acho que vai melhorar bastante ainda. Tem um espaço em Bonito, tem um espaço em Dourados, né? Nós não temos espaço em Corumbá, né? Que é o Pantanal. Praticamente quem vem a Mato Grosso do Sul e não vier a Corumbá, Bonito, não veio a Mato Grosso do Sul. Então, assim, ainda não tem alguns espaços adequados. Essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.